Você não está brava. Você está cansada de estar brava e não ser ouvida. E essa diferença é tudo. Porque raiva é uma emoção que passa, que grita, que chora, que explode e passa. Você sente, você expressa e depois vai embora. A raiva tem movimento, tem saída. O ressentimento não tem saída. O ressentimento fica silencioso, pesado, acumulando, camada sobre camada. Cada vez que você cedeu sem querer ceder, cada vez que você engoliu sem querer engolir, cada vez que você perdoou sem ter processado de verdade, cada vez que você disse tudo bem quando não estava tudo bem. O ressentimento é o veneno mais lento do casamento e o mais perigoso, porque ele não mata de uma vez, ele corrói, por baixo, em silêncio, até que um dia você olha para ele e não sente mais amor, sente cansaço, sente peso, sente a vontade de que tudo fosse diferente sem saber exatamente como. E cansaço emocional profundo é muito mais difícil de reverter do que qualquer briga. A distinção entre raiva e ressentimento precisa ser entendida com clareza, porque elas parecem iguais na superfície, mas são fundamentalmente diferentes no que fazem com uma relação. Raiva é uma resposta emocional imediata a algo que aconteceu. É quente, é urgente, é presente. Quando você está com raiva, você sabe que está. O outro sabe que você está. Há tensão visível, há conflito que pode ser confrontado. E conflito que é confrontado tem a possibilidade de ser resolvido. Raiva que é expressa, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que numa briga, tem um papel importante. Ela sinaliza que algo está errado. Ela cria a oportunidade de conversa. Ela mantém o termômetro da relação ativo. Ela diz, isso importa o suficiente para eu me importar. Ressentimento é diferente. O ressentimento é raiva que não teve saída, que não foi expressa, que não foi recebida, que não foi processada, que ficou guardada, conscientemente ou não, e foi se solidificando com o tempo. Cada briga que foi encerrada sem resolução real, cada pedido que não foi atendido, cada vez que você sentiu que não foi ouvida, cada momento em que você esperava algo que não veio, cada sacrifício que você fez sem que fosse reconhecido, cada concessão que foi pressuposta, cada vez que você engoliu porque era mais fácil do que confrontar. Tudo isso fica, não some, não se dissolve com o tempo, se solidifica e vai construindo uma estrutura interna de ressentimento que, eventualmente, não cabe mais. O processo de acumulação de ressentimento dentro de um casamento é tão gradual que raramente é percebido enquanto acontece. Você não acorda um dia ressentida, você vai ficando ressentida em micromomentos que parecem pequenos demais para justificar uma reação, mas que não são pequenos o suficiente para não deixar rastro. O primeiro momento é esse. Algo acontece que te machuca ou te decepciona. Pode ser algo pequeno, uma promessa não cumprida, uma necessidade ignorada, uma expectativa frustrada, algo que você sentia que deveria ser diferente. E você tem duas opções nesse momento: falar ou engolir. A maioria das pessoas engole, por vários motivos. Porque parece pequeno demais para fazer uma cena, porque você não quer parecer exigente, porque você não quer criar conflito, porque você tem esperança de que ele vá perceber sozinho, porque você está cansada demais para ter outra conversa difícil. Então você engole e segue em frente. E aí acontece outra vez, diferente, ou igual, mas você engole de novo, e de novo, e de novo. Até que chega um momento em que você não consegue mais engolir. E aí vem a explosão, desproporcional aparentemente, porque é sobre o prato que ele deixou na pia, mas a raiva é muito maior do que um prato justificaria. E ele fica confuso, e você fica confusa sobre sua própria reação. E ninguém entende que aquela explosão não foi sobre o prato, foi sobre tudo que o prato representa. Foi sobre anos de pequenas decepções acumuladas que nunca encontraram expressão. E depois da explosão, você se sente culpada pela desproporção e engole de novo, e o ciclo continua. Aqui está o que é mais importante entender sobre o ressentimento dentro de um casamento. Ele não convive com o amor, não por muito tempo.
No começo, os dois coexistem. Você ainda ama ele, mas há ressentimento por baixo. E você consegue acessar o amor de vez em quando. Nos momentos bons, nos momentos de conexão, nos momentos em que ele é o homem que você lembra por que escolheu. Mas conforme o ressentimento cresce, ele vai ocupando mais espaço, e o amor vai ficando com menos, até que você precisa fazer esforço consciente para acessar o amor, que antes vinha naturalmente. E depois de um tempo, o esforço não é mais suficiente, porque o ressentimento está em toda parte, em cada interação, em cada momento de potencial conexão, que é filtrado por anos de decepção acumulada. Você olha para ele e vê não só quem ele é hoje, você vê tudo o que ele fez e não fez, tudo o que você esperava e não veio, tudo o que pediu e não foi ouvida. E esse filtro distorce tudo. Qualquer coisa boa que ele faz é vista com desconfiança. Por que agora? O que mudou? Quanto tempo vai durar? Qualquer coisa negativa confirma o que você já acreditava. Claro, é sempre assim. Nunca vai mudar. Gottman identificou esse fenômeno e o chamou de Sentiment Override Negativo, o estado em que a história acumulada de decepções e ressentimento passa a filtrar e distorcer a percepção de todas as interações presentes, onde até ações neutras ou positivas são interpretadas negativamente porque o sistema já está envenenado. Quando um casamento chega a esse ponto, o ressentimento já não está só por baixo. Ele está em toda parte. E reconstruir a partir daí exige muito mais do que boa vontade. Ressentimento raramente aparece com o próprio nome. Ele se disfarça. E é exatamente por isso que tanta gente não percebe que está carregando ressentimento até que ele já está profundamente instalado. Ele aparece como irritabilidade crônica. Você fica irritada com ele por coisas que antes não te incomodavam. A forma como ele mastiga, o jeito que ele fala no telefone, o hábito que ele tem, que você sempre achou inofensivo. A irritabilidade não é sobre esses comportamentos. É sobre o que está acumulado por baixo. Ele aparece como distância emocional. Você para de querer estar perto, para de buscar conexão, para de ter interesse no que ele pensa, sente, vive. Não porque você não se importa, mas porque se aproximar significa expor o que está acumulado. E o ressentimento cria uma armadura que parece necessária. Ele aparece como crítica constante. Cada coisa que ele faz se torna passível de comentário, de melhoria, de correção. Não porque ele faz tudo errado, mas porque o ressentimento transforma o olhar. E um olhar ressentido encontra problema em tudo. Ele aparece como indiferença ao bem-estar dele. Você para de se importar genuinamente com como ele está. Não de forma cruel, de forma exausta. A energia que seria necessária para se importar foi consumida pelo peso do que está acumulado. Ele aparece como saudade do que nunca existiu. Você começa a idealizar outros caminhos, outras vidas, outras versões de você que não casaram. Não necessariamente com desejo real de sair, mas como forma de escapar mentalmente do peso do que está dentro. Existe uma razão pela qual o ressentimento é tão raramente assumido dentro de um casamento e que torna esse trabalho tão difícil. Assumir o ressentimento exige assumir coisas que são desconfortáveis. Exige assumir que você não perdoou de verdade o que pensou que tinha perdoado, que as conversas que pareciam resolvidas não estavam, que os momentos que você disse tudo bem quando não estava, ficaram, que você tem expectativas que não foram ditas e que não foram atendidas. Exige assumir que você contribuiu para o ciclo, não porque o ressentimento seja sua culpa, mas porque a escolha de engolir em vez de falar repetidamente alimentou o que está acumulado, e reconhecer isso é desconfortável. Exige assumir que você está com raiva, e raiva, especialmente em mulheres, especialmente dentro de um casamento, é frequentemente julgada como exagero, como ingratidão, como inadequação emocional. Então a raiva fica escondida sob o que parece mais aceitável: paciência, cansaço, indiferença. E exige assumir que o casamento não está bem de uma forma que vai além das crises visíveis,
que há algo por baixo que precisa ser nomeado e trabalhado. E isso assusta, porque nomear significa que não tem mais como fingir que não existe. Existe uma dimensão do ressentimento dentro do casamento que vai além dos dois parceiros e que raramente é considerada. O ressentimento que existe entre os pais é percebido pelos filhos, não conscientemente na maioria das vezes, mas o corpo das crianças registra o que o ambiente emocional da casa carrega, a tensão que está por baixo da superfície, o amor que existe, mas que está bloqueado, o cuidado que há, mas que não chega da forma que deveria porque o ressentimento está no caminho. E as crianças aprendem sobre amor e casamento não pelo que os pais dizem, pelo que os pais vivem na frente delas. Se o que elas assistem é dois adultos que se toleram mais do que se amam, que convivem mais do que se conectam, que carregam peso um do outro mais do que se sustentam. Esse é o modelo que elas vão internalizar e levar para as próprias relações, sem perceber, porque é o que conhecem como normal. Isso não é julgamento, é responsabilidade. E responsabilidade, quando recebida de forma consciente, pode ser exatamente o que motiva a mudança que o casamento precisa. Trabalhar ressentimento acumulado dentro de um casamento é um dos processos mais difíceis que existe, porque não é só sobre ter uma conversa, é sobre desfazer anos de padrões, de escolhas, de momentos não resolvidos. Mas é possível, com as condições certas e com a disposição real dos dois. O primeiro passo é o mais difícil. Você precisa se permitir sentir o ressentimento de verdade. Não minimizá-lo, não justificá-lo, não protegê-lo com "mas ele é um bom homem". Você carrega ressentimento. Isso é verdade. E a verdade, mesmo quando é desconfortável, é sempre o ponto de partida. O segundo passo é mapear de onde vem, não como exercício de culpa, como exercício de compreensão. O que especificamente alimentou esse ressentimento? Quais momentos ficaram sem resolução? Quais expectativas nunca foram expressas? Quais pedidos foram feitos e não atendidos? Quais sacrifícios foram feitos sem reconhecimento? Esse mapeamento não é para construir um caso contra ele. É para entender o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser dito, o que precisa de resolução real, não de silêncio fingido. O terceiro passo é ter as conversas que não aconteceram, não de uma vez, não em forma de acusação, mas as conversas sobre os momentos específicos que ficaram por resolver, com a disposição de que ele também possa ter a versão dele, de que a história pode ser mais complexa do que o ressentimento permite ver. Porque o ressentimento distorce, e quando você finalmente consegue ter a conversa sobre o que ficou, você frequentemente descobre que a realidade é diferente da narrativa que o ressentimento construiu, não necessariamente melhor, mas mais complexa, mais humana. O quarto passo é reconstruir o perdão real, não o perdão de fachada, o tudo bem que encerra a conversa sem resolver nada. O perdão que só vem depois do processamento real, depois de ter sentido a mágoa, depois de ter expressado, depois de ter recebido algo, um reconhecimento, uma mudança, uma evidência de que o outro ouviu de verdade. Esse perdão real não é garantido. Ele depende de o outro estar presente de uma forma que muitos parceiros não estão. E quando ele não está, o perdão real ainda é possível, mas ele precisa de tempo e, frequentemente, de ajuda profissional. O quinto passo é criar novos padrões, de expressão em vez de acumulação, de conversa em vez de engolimento, de expectativas ditas em vez de pressupostas, porque o ressentimento vai continuar se acumulando se os padrões que o alimentaram continuarem os mesmos. Existe uma quantidade de ressentimento acumulado que vai além do que um casamento consegue processar internamente. Quando são décadas, quando são traições múltiplas, quando são padrões profundamente enraizados, que nenhum dos dois, sozinhos, tem recursos para mudar. Nesse caso, terapia de casal não é opção, é necessidade. Um espaço profissional que cria condições para que o que nunca foi dito seja dito de forma que possa ser recebido, onde o ressentimento possa ser expresso sem destruir, onde os padrões possam ser identificados e trabalhados com o apoio de quem tem as ferramentas para ajudar nesse processo.
Há casamentos que chegam ao trabalho sobre o ressentimento e saem mais fortes do que nunca foram, porque o processo de nomear, de processar, de resolver, cria uma intimidade que a superfície nunca poderia criar. E há casamentos que chegam a esse trabalho e percebem que o ressentimento acumulado revelou incompatibilidades fundamentais, que o que ficou por baixo por tanto tempo é a evidência de que os dois cresceram em direções opostas e que continuar seria apenas acumular mais. Ambos os resultados são válidos e ambos chegam através da honestidade, não do silêncio. O ressentimento que destrói casamentos não começa com um evento grande, começa com uma escolha pequena, a escolha de engolir em vez de falar, de ceder sem processar, de perdoar sem resolver. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, constrói algo que parece invencível, mas não é. O ressentimento pode ser desfeito com as conversas que não aconteceram, com o perdão que não foi real, com os padrões que precisam mudar, com a disposição, de um lado ou dos dois, de parar de acumular e começar a processar. Mas para isso, precisa ser nomeado primeiro. E você acabou de nomear.